Eu cumprimento aqui o nosso convidado, o Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos. Gabriel, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um prazer conversar com vocês. Gabriel, quero te ouvir por gentileza. Nós estamos nesse instante que conversamos, passando por uma euforia de curto prazo no mercado, porque saiu uma informação na Veja São Paulo, na coluna que trata a respeito de negócios, na Veja Negócios, do Pedro Gil. Essa informação diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiaria uma chapa formada por Tarcísio Gomes de Freitas e pela Michele Bolsonaro. Essa euforia toda, Gabriel, ela acontece na sua avaliação porque nós temos atualmente um governo, uma gestão que tem muita dificuldade para lidar com as contas públicas. Pela sua experiência de mercado, essa falta de credibilidade da atual gestão que ajuda uma notícia, que é uma apuração de bastidor, que não tem nenhuma confirmação oficial, gerar essa euforia de curto prazo que estamos vivenciando agora? Eu diria que sim, basicamente porque como o governo atual ele pratica uma política econômica insustentável e irracional, ela é matematicamente inconsistente, não tem como você manter a economia anabolizada por muito tempo, né, com muitos estímulos artificiais. Uma notícia como essa da coluna da Veja, ela, no fundo, o que ela sinaliza para a gente é que a gente passaria a ter, a partir de 27, uma política econômica mais racional, mais equilibrada, né? Mais próxima do livro-texto. E por isso esse rally, essa euforia que a gente está vendo hoje no preço de mercado. Basicamente por isso. A gente sairia de uma política econômica completamente inconsistente e irracional para uma política muito mais equilibrada e ancorada no livro-texto, né? Como tem que ser. Gabriel, deixa eu aproveitar para te ouvir justamente a respeito da saúde fiscal do nosso país, né? Você, enquanto economista, que precisa entregar para os clientes da ARX Investimentos, né, relatórios, projeções, como você tem avaliado, né, até agora a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ano após ano faz questão de dizer que, respeitando as bandas, entrega aquilo que o arcabouço fiscal se comprometeu a entregar. No entanto, nós também observamos, ano após ano, um aumento da carga tributária justamente para você conseguir cumprir com o tal do arcabouço. O quanto isso é sustentável na sua avaliação e como você enxerga a gestão Haddad até aqui, por gentileza? Boa, vamos lá. É zero sustentável, não tem como manter esse castelo de cartas. Só fica de pé o arcabouço, ele só fica de pé se o governo conseguir todo ano 150 bilhões aproximadamente de arrecadação. Eu falei isso no começo da proposta, quando o governo propôs ainda em 22 o arcabouço, fui muito criticado, fui taxado de super pessimista e tal, mas é a matemática, né? Não dá para brigar com os números. Quando a gente fez conta, lá em 22 ainda, quando o governo propôs o arcabouço, antes dele ser aprovado, ficou claro que para manter esse arcabouço de pé, que é uma jabuticaba, a gente não tem nenhum país com um conjunto de regras que o arcabouço coloca na mesa, é uma coisa que só existe no Brasil. Para ficar de pé, esse arcabouço que, de novo, não tem paralelo internacional, o governo precisa gerar uma receita substancial todo ano. Estamos falando de pelo menos 150 bi todo ano. É muito difícil o governo fazer isso, né, gerar esse volume tão grande de receita. Por isso que a minha avaliação desde o começo, e continua sendo, é de que o arcabouço ele não é sólido nem é crível. Por que ele não estourou antes? Ele não estourou antes porque o governo conseguiu alguns alívios, né? Eu costumo dizer que o arcabouço fiscal é a regra fiscal que fracassou mais rápido na história do país, porque em menos de 12 meses o governo já teve que pedir um waiver para o TCU para não cumprir o gasto mínimo constitucional de saúde e educação, e o TCU deu ok. O TCU, que é um órgão, tem a área técnica do TCU, mas o plenário do TCU, os ministros, são políticos. Então, os ministros decidiram dar esse waiver para o governo não cumprir o mínimo de saúde e educação a menos de 12 meses de vigência do arcabouço. O governo também antecipou a despesa do pé de meia, justamente numa manobra contábil para aumentar a sobrevida do arcabouço. Enfim, tem uma série de manobras que eu tenho dito que são matemáticas, eles ficam torcendo os números para tentar justificar
essa narrativa, manter de pé essa narrativa de que o arcabouço é bom, é positivo para o país. Mas o fato é que o arcabouço não fica em pé, ele não é sólido, não é crível, tem um problema de consistência matemática. A regra geral não conversa com a taxa de crescimento das despesas que compõem esse teto geral. E para você conseguir cumprir, você precisa de um volume muito grande de receita todo ano, e é por isso que a estratégia do governo é unilateral pelo lado da receita. O governo não quer cortar gasto, o governo tem uma preferência revelada. A preferência revelada é: eu não vou cortar gasto, pelo contrário, eu vou aumentar gasto. E para manter o arcabouço de pé, ele precisa produzir esse volume de arrecadação todo ano. Por isso que as medidas que a gente vê são sempre focadas pela receita. Então eu avalio que o trabalho do Ministério da Fazenda é um trabalho que deixa muito a desejar, não endereça o problema fiscal estrutural, e na verdade quem sentar na cadeira em 27 vai ter um bocado de esqueleto para resolver. Vai ser muito difícil a vida em 27. Muito obrigado, Gabriel Barros, pelas suas análises iniciais. Agora quem faz a pergunta é o seu xará, o nosso comentarista Gabriel Junqueira. Fica à vontade, Junqueira. Bom, muito boa tarde, Gabriel. Um prazer estar falando com você. Ontem a gente teve um dado do IPCA referente ao mês de maio bem abaixo da expectativa do mercado. Você acredita que esse dado pode levar a um fim do ciclo de alta de juros por parte do Banco Central? Boa pergunta, Xará. Então, se a gente pegar a comunicação do Banco Central, o Banco Central nas atas e nos comunicados vinha dizendo que o ciclo está encerrado, né? Porém, o Galípolo tentou improvisar, falando diferente da comunicação oficial no final da semana passada. Basicamente na sexta-feira e no sábado, na sexta-feira teve um evento na Casa das Garças. Ele tentou sugerir que o ciclo não estava encerrado. No sábado teve o evento do Esfera, ele voltou a repetir que o ciclo não estava encerrado, e isso mudou a precificação. O mercado acabou colocando no preço uma alta residual de 25 pontos. Na nossa cabeça, no nosso call aqui na Arx, sempre foi de que o ciclo estava encerrado, seguindo a comunicação oficial, o wording que tem nos documentos oficiais do BC. O IPCA, como você bem lembrou, ele veio muito bom, né? Não só o headline, mas a composição veio bastante boa. E além disso, a gente teve o CPI hoje também muito bom, né? Esses dois dados, eles tiram precificação, né? Deveriam tirar a precificação dessa alta residual. Na nossa avaliação aqui na Arx, o Banco Central deveria manter a comunicação oficial, não deveria dar cavalo de pau, que é o que o Galípolo tentou fazer, mas dado que a gente está no período de silêncio e o Galípolo fez o que fez, a chance não é desprezível de ter uma alta residual, mas eu julgo essa alta residual como um erro de condução da política monetária pelo Galípolo, que vem tentando no improviso, não muito diferente do que a gente tem visto na política fiscal. Na política monetária ele tentou improvisar e criou essa confusão, mas eu acredito que o nível de juros atual que a gente tem, se mantido por bastante tempo, ele consegue entregar a inflação mais próxima da meta. Vai demorar mais tempo. O Banco Central ortodoxo deveria levar esse juro para 16, 17, é o que a regra de Taylor, a função reação do Banco Central, diz para a gente quando a gente roda os modelos. Mas dado que esse Banco Central não vai fazer o serviço inteiro, vai fazer meio serviço, eu acredito que eles vão parar de subir. Tem uma divisão no board, né? Nem todos os membros estão convencidos de que precisa de fato de mais juros. Uma boa parte deles acredita no modelo, né? Os modelos estão sugerindo que vai ter alguma desaceleração, então uma parte do board acredita que o atual nível de juros já é suficiente. Por isso que eles vêm se comunicando dessa forma. Então, na nossa avaliação, a gente acha que vai manter, mas o improviso do Galípolo produz alguma dúvida. Vou na continuidade da pergunta, Gabriel, do seu xará, do Junqueira, né? Porque a primeira etapa é saber se vai ter manutenção ou se haverá uma elevação residual da taxa básica de juros. O segundo momento da pergunta é entender, na sua visão, se há condições para cortes na taxa Selic ainda no ano de 2025, ou se a gente deve observar esse movimento no ano de 2026, que tem um asterisco bem importante, né? Que é um ano eleitoral.
E aí os gastos públicos que já não seguem a cartilha recomendada da saúde fiscal, esses gastos podem ainda mais serem intensificados. Qual que é a sua expectativa para corte na taxa básica de juros aqui no Brasil, Gabriel? Bom, vamos lá. Então, a gente acredita que o BC deveria manter o juro parado, mas existe uma chance dele fazer diferente por conta desse pé trocado, né, que o Galípolo produziu aí no final da semana passada. Então tem uma chance sim de ter uma alta de 25, mas a gente julga que seria errado, não só pela comunicação, pela forma de conduzir a política monetária. Não se conduz política monetária na base de improviso. E os dados também estão sugerindo alguma acomodação na atividade. A gente viu dados de abril, a gente tem dados antecedentes de maio que sugerem alguma desaceleração na atividade econômica. Nada desesperador, mas alguma desaceleração no sentido de que o juro está batendo, né, está fazendo efeito. Por exemplo, dados de atividade de setores ligados mais sensíveis à política monetária, mais sensíveis a crédito e a juro, estão desacelerando. Então, a gente acredita que o juro parado deveria ser a decisão mais adequada. Juntando isso com a chance enorme do governo gastar cada vez mais, já está tentando gastar cada vez mais, né, de olho no ano que vem, no calendário eleitoral, a gente fez uma carta, eu até, fazendo aqui a propaganda, sugiro que o pessoal vá no site da Arx e procure lá a carta do gestor. A gente fez um exercício mostrando o tamanho do estímulo fiscal que o governo já está produzindo agora, está trabalhando para manter o pé no acelerador de olho na eleição do ano que vem. É bastante dinheiro nas nossas contas, quase 5% do PIB, se a gente pegar esse ano e o ano que vem, é muita grana. Isso, sem dúvida, vai atrapalhar a política monetária, né? Mas como o juro já está bastante alto, a gente acha que se o Banco Central não cortar, e aí respondendo a sua segunda pergunta, né, não tem espaço para corte, né? O Banco Central não vai conseguir cortar esse juro, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Mas esse é o que os modelos dizem para a gente que deveria ser feito. Mas tem uma vírgula, né? Tem uma cautela nesse call, porque esse Banco Central, ele não só pela presidência, mas pela composição dos diretores, é um Banco Central mais dovish. É um Banco Central que parece que tolera um pouco mais de inflação. Então a gente pode sim ter um corte de juros antes do que os modelos estão sugerindo, por conta desse viés não tão ortodoxo, né, do Banco Central. Então a gente vai ter que acompanhar de forma dinâmica aí a posição dos membros do Banco Central para poder avaliar, mas o que os modelos dizem para a gente é que o Banco Central não teria qualquer espaço para cortar juros, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Deixa eu começar a ler só o primeiro parágrafo da carta que o Gabriel Barros faz questão de destacar, e aí você acessa Arx Investimentos. Se você digitar ARX, Arx Investimentos, no Google você vai encontrar. Rapidamente você chega à carta do gestor, e o Gabriel fez referência a essa publicação, que diz no início: sob diferentes métricas de juro neutro, parece consensual que a taxa real de juro atual é elevada e encontra-se em um nível contracionista. É difícil argumentar que um juro real ex ante acima de 10%, e aí tem uma referência no gráfico que você está vendo aqui com imagem, que esse patamar não é contracionista, tanto diante de estimativas mais otimistas para o juro neutro, como a do Banco Central do Brasil de 5%, quanto de outras mais elevadas no intervalo de 6% a 7%, considerando, portanto, o juro neutro. Isto é, a política monetária atualmente encontra-se em nível evidentemente contracionista. Aí o Gabriel cita aqui a questão dos pontos base que nós estamos atualmente na política monetária. No entanto, no fim do primeiro parágrafo, existe uma provocação. Ele diz: há, entretanto, dúvidas sobre se o atual nível de contração monetária é suficientemente elevado para levar a inflação, ou é suficientemente elevado para levar a inflação para o entorno da meta de 3% no horizonte relevante. E aí o material continua. Você que acessa o site da Arx Investimentos tem condição de ler o material de graça. Nós estamos falando aqui de 5 páginas de texto com os gráficos para você acompanhar a análise completa.
Junqueira, a sua próxima pergunta, temos aqui mais 10 minutos de conversa com o nosso convidado, daqui a pouco os questionamentos, as ponderações que estão chegando no nosso chat e no nosso WhatsApp terão vez e voz aqui na nossa TC News. Primeiro você, Junqueira. Bom, Vini, eu já escutei algumas vezes uma máxima no mercado que títulos da NTN-B, dos pós-fixados, quando bate 3 a gente compra, quando bate 6% a gente compra, quando bate 3% juros a gente vende. Só que quando bateu 6 ele foi para 7,5, os mais longos. Como você enxerga esses títulos assim? Você vê alguma possibilidade de abertura nessa taxa ou mais ou menos esse 7 aí seja uma oportunidade interessante para os investidores ficarem de olho nesses títulos? Boa pergunta, cara. Então, para o investidor pessoa física que tem um horizonte talvez um pouco mais longo, eu acho que essas taxas aí acima de 7 são uma oportunidade bem grande. A gente não encontra taxa de juro real nesse nível em nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo. Pode procurar, na África do Sul não tem, na Turquia não tem, no Chile não tem, no México não tem, nenhum país emergente tem um juro real tão grande quanto tem o Brasil. A gente tem isso por conta dessa incerteza, né, fiscal. As contas, a dinâmica da dívida pública ela é insustentável. Mas isso pode mudar em função da dinâmica eleitoral, né? Se a gente tiver uma chapa Tarcísio-Michele, a expectativa de correção de rumo muda radicalmente. Então, sempre pode piorar, né? Não dá para dizer que a probabilidade é zero, sempre pode piorar. Se o governo chutar o balde, né, começar a triplicar a aposta, quadruplicar a aposta, né, em mais gastos, a taxa vai abrir. É claro que ela pode abrir um pouco menos em função dessa perspectiva de você ter um Tarcísio e Michele, que seria uma chapa super competitiva, então pode acabar minimizando um pouco essa abertura de taxa, mas para o investidor pessoal físico que não fica tradando ali, né, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente essas taxas, o horizonte um pouco de mais longo prazo, eu acho que está bastante interessante para aplicar sim esse juro, porque se a gente tiver uma mudança de governo, há uma expectativa de que essa taxa feche bastante e a gente está falando de facilmente dobrar ou triplicar o capital investido. Gabriel, deixa eu trazer duas perguntas da nossa audiência. Primeiro, o Geraldo Stockler diz o seguinte: o aumento do IOF também não contribui para a restrição do crédito e, portanto, auxilia na política monetária? Eu acho uma excelente pergunta, mas um difícil panorama, porque, de fato, a gente não sabe o que esse decreto do IOF o que está de pé, o que não está de pé, o que vai ser promulgado, o que não vai. Mas a premissa da pergunta eu acho muito boa, né? A questão do IOF se não deixa o crédito mais restritivo e colabora com a missão do Banco Central. O que você pode responder para o nosso investidor que está acompanhando a nossa conversa, Gabriel? Tá, é uma boa pergunta mesmo. Tiveram até algumas pessoas do mercado que tentaram fazer uma conta de equivalente Selic desse aumento do IOF. Mas eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte: a política creditícia, né, ela é parte da política monetária. E quando a gente pega os setores que seriam afetados, né, por esse aumento de IOF, o efeito que isso teria em termos de restrição de crédito é pequeno. Né? O efeito da Selic equivalente, vamos falar entre aspas, do aumento do IOF seria muito pequeno. Então, eu não levaria em conta esse efeito como aperto adicional, né? O Banco Central poderia não subir os juros porque o aumento do IOF faria parte do serviço. Eu não leria dessa forma, até porque a gente viu na proposta original do IOF uma tentativa do governo de fechar a conta capital, né? No português, claro, foi isso que o governo fez. Ele não só propôs o aumento de IOF, mas ele propôs praticamente um fechamento. Como ele aumentou muito o custo de saída do investidor, né, do investidor local, ele estava flertando com a ideia de fechamento da conta capital, e isso também tem um efeito colateral nas decisões de investimento, né, dos investidores sobre o que fazer. Então, liquidamente falando, eu acho que a medida, né, a proposta de aumento do IOF, ela jogou contra qualquer tentativa de, via crédito, você apertar mais a política monetária, né, as condições financeiras. Porque ficou claro
que o governo tinha um objetivo secundário, que era limitar essa saída de capital. E isso tem repercussões não só de curto prazo, mas também de médio e longo prazo. Armar na cabeça, né, como a gente gosta de dizer no mercado, eu diria que liquidamente o efeito até negativo. Você deveria jogar até contra a medida do IOF de forma líquida. Então, acredito que não dá para levar muito em conta esse efeito Selic equivalente do IOF. Até porque a gente está vendo também o mercado de trabalho, justamente por conta da quantidade de dinheiro que o governo está colocando na economia, o mercado de trabalho está super apertado, né? A taxa de desemprego está baixa e deve continuar baixa, por conta da quantidade de recursos que o governo está colocando na economia, infelizmente de forma artificial. Não é sustentável o governo manter essa quantidade de estímulos que está fazendo. Mal comparando, a gente tem uma situação parecida com 2013 e 2014. Hoje é o equivalente a 2013 2014, quando a gente chegou a ter o desemprego no low, no menor nível da série histórica, mas a economia cheia de anabolizante. Você tirou o anabolizante, a economia vingou. Então, assim, quando você olha os indicadores hoje, a foto hoje parece muito boa, mas o lastro dessa foto boa é uma política econômica insustentável, que na medida que o governo tira os estímulos, tudo isso vai cair. Gabriel, reta final da nossa conversa, o Leonardo Estevam, investidor, parceiro aqui da nossa TC News, nosso telespectador, diz: eu tenho uma questão de ordem, diz o Leonardo. Os Estados Unidos estão endividados, a China desacelerando, o Brasil todo enrolado. Fugimos para onde, Gabriel? Do ponto de vista macroeconômico, tem algum país em desenvolvimento, desenvolvido, que apresenta dados sólidos, que poderia ser para o nosso Leonardo Estevam, que ele cogita aqui, um refúgio nesse cenário de difícil leitura macroeconômica do Brasil, mas também de outras grandes economias? Uma outra boa pergunta também. Quando a gente olha o cenário internacional, de fato a gente tem vários países avançados em situação fiscal difícil. A gente aqui na Arx, se não estou enganado, foi em outubro ou novembro do ano passado, eu fiz uma outra carta, que eu tratava do excesso de dívida global, que eu mostrava como que depois da pandemia a gente ia ter um problema fiscal global por conta desse excesso de dívida, não só em emergentes, mas também avançado, em países avançados. Aconteceu, né? A gente está passando por esse problema. Então, tem problema fiscal nos Estados Unidos, tem problema fiscal na Europa, tem problema fiscal na China, tem problema fiscal em tudo quanto é país. Quando você olha do ponto de vista relativo, e não olhando no absoluto só Brasil, o Brasil poderia se beneficiar, sim, desse cenário global mais difícil, né? Mais enrolado. O problema é que, para isso, a gente precisaria, pelo menos, tocar de lado, né? Só que o que a gente tem visto é que a gente está fazendo contra-reformas, né? O governo está andando para trás em várias das agendas que a gente vem construindo. Então, essa é a limitação. O Brasil poderia sim se beneficiar desse cenário internacional, mas a gente tem visto o governo errando muito, né? A gente está aumentando bastante carga tributária, o problema de segurança, de insegurança jurídica, que já existe há bastante tempo no Brasil, tem aumentado. As contas públicas que vinham tentando se organizar desde o governo Temer e no Bolsonaro, a gente teve um revés nessa dinâmica por conta do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele voltou, por exemplo, isso é importante a gente falar para quem está participando, o arcabouço ele voltou a vincular o gasto de saúde e educação à receita. Então, todo o aumento de receita que o governo tem acaba vazando para a despesa obrigatória de saúde e educação. Então, é pouco inteligente essa regra, né? Você faz um esforço enorme de arrecadação, funciona, mas acaba vazando para a despesa obrigatória de saúde e educação, também vaza para a despesa com transferência de renda, porque a gente tem uma vinculação com o salário mínimo no Brasil, que é particular, outra jabuticaba. O Brasil é um dos poucos países do mundo que vincula o salário mínimo de trabalho com o salário mínimo previdenciário. Então, por isso que a cada R$1 de aumento do salário mínimo, a despesa do governo aumenta 400 milhões. Então, o arcabouço fiscal,
ele manteve todas essas inconsistências, trouxe de volta a parte de saúde e educação, tinha sido corrigida na regra original do teto de gastos, mas voltou com o arcabouço. O arcabouço também voltou com piso, não existia, né? Ele inovou, colocou um piso para investimento público, o que aumenta a rigidez. Então, para não ser cansativo aqui, o ponto é que o arcabouço, ele colocou na mesa várias rigidezes. Então, o orçamento público tem muita rigidez. Com o arcabouço fiscal, a gente já tinha uma rigidez alta, piorou. Hoje, se a gente for pegar todas as obrigações que o governo tem, a gente está falando de aproximadamente uns 96%, 97% do orçamento público já está pré-carimbado. Nossa. Então, se você botasse um robô para fazer, dava no mesmo. Então, o arcabouço ele piorou essa rigidez que já era alta. Então, a gente poderia sim se beneficiar desse cenário internacional, mas a gente está errando muito. A gente está errando muito na parte fiscal, que não é um fim em si mesmo, eu gosto de dizer isso. Contas públicas minimamente organizadas não é um objetivo em si mesmo, né? Mas é um meio do caminho. Não tem um país do mundo que não tenha tido contas organizadas durante um período minimamente grande para conseguir sair dessa armadilha da renda média, né? Esse cachorro correndo atrás do rabo. Por isso que o fiscal é tão importante. Se o Brasil não resolver o equilíbrio das contas, a gente não consegue tratar de outras agendas, de ciência e tecnologia, de infraestrutura. A gente simplesmente não consegue, porque a desorganização fiscal acaba matando qualquer tipo de agenda paralela, sabe? De prioridades adicionais. Gabriel, olha, quero agradecer muito o espaço na agenda, a conversa, foi bom demais ter você aqui na nossa programação. Já fica o convite para próximas oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima. TC News, seu resultado é nossa marca.